Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês, a partir desse momento, estão em um espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E é por meio dessa ferramenta que, a partir de agora, nós teremos o início de um ciclo de palestras que no ano passado fez muito sucesso e que agora recomeça. Ciclo de palestras relacionado sempre à responsabilidade técnica. Esse ciclo acontece com o intuito de levar informação, compartilhar ideias e, o mais importante, fazer com que todos do Brasil inteiro e até de outros países possam fazer parte desse momento de educação continuada, não é, pelo qual o Conselho preza e vem trabalhando muito. A Comissão de Responsabilidade Técnica, cuja presidente, doutora Rosimeire Viola Bosch, está conosco, idealizadora desse ciclo de palestras, começa já, né, nessa primeira noite, trazendo à tona um assunto que é muito especial e vem ao encontro das necessidades, principalmente de competências humanísticas. Nós vamos ouvir, ao longo desse ciclo, muitos temas relacionados à gestão. Então, o doutor Felipe Consentini já está conosco também, já vamos apresentá-lo formalmente, ele será o palestrante dessa noite, mas quem abre o nosso evento é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, doutor Odemilson Donizete Moceiro, que está conosco aqui nessa abertura, ao vivo, e depois na íntegra, a gravação desse evento todo, compartilhado lá no nosso canal do YouTube. Então, para começar, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, depois nós vamos passar alguns detalhes aqui desse nosso momento, né, que começa a partir de agora. Boa noite, doutor Odemilson, é um prazer contar com o senhor na abertura do ciclo de palestras da Comissão de Responsabilidade Técnica. Oi, Lenisa, boa noite. Boa noite a todos os colegas, médicos veterinários, zootecnistas, todos os que estão nos assistindo e aproveitando esse momento tão importante, né, dessas profissões e dos temas abordados e que o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado de São Paulo está também proporcionando. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa abertura, tanto pela qualidade de todo o conteúdo, né, e dos palestrantes e da organização, mas principalmente para dizer que esse tema gestão, né, a gestão da responsabilidade técnica, na verdade, são dois temas, né, a responsabilidade técnica e gestão da responsabilidade técnica. Nós temos a Comissão de Responsabilidade Técnica no Conselho nosso, aqui em São Paulo, que é uma comissão mais antiga, na verdade, com muito esforço, com muita dedicação. Já temos um manual muito bem elaborado que orienta os nossos colegas responsáveis técnicos na condução, no seu dia a dia, né? E ele serve, inclusive, como uma bússola, né? Um norte para a sua atividade profissional dentro da responsabilidade técnica, uma função tão importante, tão fundamental, e que tanto enobrece e dá qualidade nos serviços, né? Qualidade nos produtos, enfim, tudo aquilo que a sociedade precisa de ter como garantia e que as nossas profissões têm essa capacidade, né, de produzir esse tipo de trabalho, oferecer esse tipo de garantia. Então, é um momento muito oportuno e eu queria dizer que nós, do Conselho, a nossa gestão, ela visa muito a aproximação com a nossa classe e com a sociedade. Nós temos feito um esforço, eu creio que muitos estão acompanhando esse trabalho, de aproximação, né? Todo mês nós estamos fazendo o nosso CRMV Escuta, que virou uma marca, né, muito importante para nós todos, onde estamos, por exemplo, agora, dia 25 de abril, agora estaremos em Taubaté, né, Lenisa? Isso onde mesmo. estaremos com os colegas veterinários ou tecnistas da região, discutindo os temas da profissão. E o escuta, não é que o colega vai escutar, é nós da diretoria que estaremos presentes, né? Nós que estamos ali como conselho, ouvindo os colegas e trazendo as respostas e discutindo os temas, principalmente os temas que estão mais preocupando os colegas da região. Tem dado muito certo, tem sido um sucesso. A nossa equipe de apoio aí do conselho, comandado pela Lenisa, que está aqui com a gente, tem conduzido muito bem isso aí, tem feito com que isso dê um retorno positivo, e isso está acontecendo. O objetivo é aproximação, é trazer a informação a mais precisa possível para todos e mais atual. Todo dia acontecem fatos novos, todo dia acontecem coisas importantes que a classe precisa saber. E estamos nessa aproximação. Este momento, que é no modo virtual, de temas tão importantes, também tem esse mesmo objetivo. É mais específico,
está mais agora responsabilidade técnica, falando de gestão na responsabilidade técnica e temas de grande valor que ocupa muito espaço dentro das duas profissões, a medicina veterinária e a zootecnia. O nosso profissional tem espaço, então o conhecimento, a atualização desses temas, eles são fundamentais. E nós damos tanta importância para isso aí, nessa relação, vamos dizer, nessa aproximação com a classe, na orientação, que nós criamos agora também, ontem, na nossa reunião plenária, uma nova comissão que vai ser incorporada às 26 comissões técnicas já deste Conselho, que é a Comissão de Gestão para os Profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Comissão de Gestão. E, não por acaso, o presidente dessa comissão vai ser o nosso palestrante de hoje, o Dr. Felipe Consentini. Tem uma experiência já vasta nessa área e o objetivo é trabalhar em parceria com o SEBRAE, trabalhar em parceria com outras instituições, com outros órgãos e trazer informação, trazer orientação para o nosso colega, nosso médico veterinário, nosso zootecnista com relação à gestão. Nós temos buscado sempre esse tipo esse caminho, de chegar cada vez mais nos nossos colegas. Isso através do escuta, através de eventos como esse, através das nossas entregas e cerimônias de cédulas e também nesse processo de aproximação junto às universidades. Estamos num trabalho muito forte com a nossa Comissão de Educação de Aproximação, ou seja, é trazer informação, buscar atualização e conhecer os problemas que estão nas nossas regiões, os locais, com os colegas, e ouvi-los, e daí, né, muitas dúvidas. Aliás, basta consultar o nosso site, a nossa plataforma, tem muitas dúvidas frequentes ali, já abordadas pelos colegas nesse CRMV Escuta, onde eles estão ali respondidas, todas, para que todos tenham acesso. Então, visite o nosso site, veja o que nós estamos produzindo. E, antes de mais nada, parabéns à doutora Rose Bosch pelo trabalho, pela condução da sua comissão de responsabilidade técnica. Você é tesoureira com a gente, é uma satisfação tê-la conosco, Rose, trabalhando com muita fibra, com muita garra, você é muito dedicada, mas a Comissão de Responsabilidade Técnica também tem muito de você, dessa condução que você faz e desse entusiasmo, né? Essa energia positiva que você traz. Então, eu fico satisfeito, eu fico honrado em estar aqui falando para todos, mas por ter profissionais como você e tantos outros do nosso grupo de trabalho, que nossas profissões tem muita gente boa, e eu fico feliz de trazer essa informação. E o Dr. Felipe Consentini, então, uma boa palestra, uma boa apresentação, tem muito trabalho pela frente, né, Felipe? Além de você ser também um conselheiro nosso, você é muito atuante no associativismo e agora também com essa nova missão dentro do Conselho, que vai, então, presidir a nossa comissão de gestão para os nossos profissionais da medicina veterinária e da zootecnia. Muito obrigado, um bom evento a todos. Obrigada, doutora Ademilson. Nós poderíamos ficar aqui horas conversando com o senhor, porque os assuntos vão surgindo, né, doutora Rose? E Isso. quando o doutor Ademilson fala com muito entusiasmo, integração, né, os planos que a diretoria, essa gestão tem em mente, estão sendo colocados em prática. Então, não existem fronteiras para o Conselho, para a Medicina Veterinária e a Zootecnia. E o doutor Ademilson levanta essa bandeira, né, de integração. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu, doutor Ademilson? Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Doutora Rose, então, doutora Rosemary Viola Bosch, como já adiantei, né, no início aqui da apresentação, é nossa tesoureira, membro da diretoria do Conselho e também presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, além da Comissão de Admissibilidade, né, doutora Rose? Isso E é mesmo. ela quem vai acompanhar todos os eventos ao longo do ano. O tema central é a gestão. Falamos sempre em empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? Organização como profissional e como ser humano também, né? Na medicina veterinária e na zootecnia. Acho que essa é a oportunidade de ouvirmos os especialistas sobre isso. Doutora Rose, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Ademilson, uma honra trabalhar ao seu lado, uma honra presidir a Comissão de Responsabilidade Técnica e uma honra poder contar com toda essa equipe que faz com que todos os nossos eventos aconteçam, né? Aconteçam com maior cuidado, com maior carinho, e o que a gente sempre fala, o que eu espero, né? O que eu desejo, todos nós, que os profissionais, médicos veterinários, zootecnistas e estudantes, e todos que, de alguma forma, procurem o Conselho, se sintam acolhidos, se sintam abraçados
e se nós não tivermos a solução, com certeza absoluta nós vamos procurar quem tem a resposta, tá certo? Então, eu queria dizer que o ano passado foi o primeiro ciclo de palestras, o ano inteiro contou com 12 palestras, esse ano serão 11 palestras. O ano passado foi um levantamento sobre as principais áreas de atuação do responsável técnico. E agora nós vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente em relação à gestão das diferentes áreas. Sempre as nossas palestras serão sempre às quartas-feiras, sempre nesse mesmo horário, começando às 19h30. O palestrante fala mais ou menos 30 ou 40 minutos no máximo, e o que nós precisamos, que nós queremos, que vocês falem, que vocês perguntem, que vocês interajam conosco. Eu acompanho todas as palestras, do início ao fim, de vez em quando eu abro meu microfone, eu dou alguns pitacos, mas assim, o que a gente quer? Que todo mundo se sinta como se estivesse na sala da casa de vocês. Imagine que nós estamos aqui, tomando um cafezinho e conversando a respeito de responsabilidade técnica, tá? Então, o nosso ciclo se inicia hoje, dia 12 de abril, e a última palestra vai acontecer no dia 6 de dezembro. De propósito, a gente fala no dia 6 de dezembro de gestão da responsabilidade técnica na clínica de pequenos animais. E por que nós pusemos, como eu fiz o ano passado, esse tema no último, como sendo a última palestra? Porque, gente, tudo hoje em dia, todo mundo imagina que a medicina veterinária é a clínica de cães e gatos. E não é. Tá certo? Então, eu faço questão de iniciar os temas com todas as outras áreas de atuação do médico veterinário e do zootecnista, que são inúmeras, e depois nós vamos falar de responsabilidade técnica, de gestão da responsabilidade técnica na clínica de pequenos animais. Então, eu agradeço imenso a presença de vocês, eu espero que vocês estejam conosco nesse ciclo todinho, até dezembro. O ano passado, nós tivemos mais de 1.000 ouvintes. Então, entre médicos, veterinários, zootecnistas, estudantes, gente de outros estados, e foi muito, muito prazeroso quando, num escuta em Bauru, se não me engano, uma colega falou para nós, não vai ter mais ciclo de palestra agora, no início do ano, né? Porque a gente está um pouquinho atrasado. Mas para organizar tudo, a gente começou agora em abril. Eu falei, vai ter sim, e começa agora. Então, muito obrigada. Doutor Felipe, muito obrigada. Agradeço antecipadamente todo o seu carinho, a sua atenção, o seu empenho em trazer esse tema tão importante para nós. Então, passo a palavra, Lenise. Obrigada, doutora Rose. Olha, então, a partir de agora, o doutor Felipe Consentini, como o doutor Odemilson já adiantou, né, conselheiro e também deixando a comissão de representantes regionais, não é? Até alguns dias ele representou brilhantemente a região de Sorocaba, em breve nós estaremos também com escuta em Sorocaba, mas agora assumindo a comissão de gestão, né, doutor Felipe? Então, o senhor seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez pela oportunidade e que esse assunto realmente traga à tona uma reflexão que é mais do que oportuna, né? Gestão é um tema muito amplo, nós podemos pensar em vários aspectos, mas o senhor, melhor do que ninguém, vai poder nos ajudar a refletir, né, sobre esse tema. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lenisa, boa noite, Rose, boa noite, doutor Edemilson, boa noite a todos da sala. Em primeiro lugar, que honra, né, estar e ser convidado pela Rose, né, que conduz tão brilhantemente a Comissão de Responsabilidade Técnica, um material ao qual nós, conselheiros, não nos desgrudamos durante os julgamentos, durante as relatorias, durante todo o processo, a gente sempre se apoia nessas bases, e que honra poder estar inaugurando, junto com uma notícia dessa que o doutor Odemilson acabou de trazer, da criação da Comissão de Gestão. Né? A gente, por muitos e muitos anos, a gente foi a comissão de gestão, né? Comissão de gestão não, né? A gestão foi colocada. Vou compartilhar aqui enquanto isso, para a gente poder começar, senão a Rose bate em mim. Aqui
gente, eu só vou colocar para vocês o seguinte. Quando eu estiver olhando para cá, eu não estou olhando para a TV nem para nada. Eu estou olhando para a minha outra tela, que é onde está a carinha de vocês, onde estão as perguntas. E aqui tá, na frente está a minha apresentação, tá? Então, assim, muito honrado, Rose, obrigado. Vou contar um pouquinho a minha história, a minha apresentação aqui. Eu não coloquei nada na apresentação especificamente, mas é rapidamente. Sou membro, fiquei muito feliz em ser convidado em fazer parte desse mandato, dessa chapa do Conselho. Descobri que se trabalha muito, mas muito mesmo dentro do CRMV. Eu já tinha uma relação, já fazia parte de algumas comissões, mas depois que a gente faz parte do dia a dia do Conselho, a gente aprende o quanto a gente tem realmente de trabalho. Então, sou bem atuante mesmo, gosto de me envolver. Sou membro da Comissão de Fiscalização, membro da Comissão de Entidades, né, que são as associações do Estado, e membro, agora, presidente da Comissão de Gestão do Conselho. Acredito que o primeiro Conselho Regional do Brasil a ter uma comissão de gestão a começar a tratar desse assunto também. Eu acho isso de vital importância, São Paulo sempre puxando a fila, porque é um assunto que hoje está cada vez mais em voga. Então, fui convidado pela Rose para fazer uma relação com responsabilidade técnica e gestão empresarial. Então, eu faço, né, continuando a minha apresentação, fazem 2 anos que eu sou consultor 100% do meu tempo, consultor de empresas, já atendi mais de 50, 60, eu não sei exatamente o número de empresas que eu já atendi, através da consultoria, e a gente faz uma consultoria basicamente para clínicas, hospitais, consultórios veterinários, principalmente de pequenos. Temos alguns de grandes no meio, mas a maior parte realmente é de pequenos que faz que eu faço a consultoria. Então, muitos dos meus exemplos vão estar relacionados aqui com esse tipo de empresa. Mas, dando, né, início aqui, já para a gente não se alongar muito tempo, definição de responsabilidade técnica, eu acho que isso, mais do que qualquer um aqui, eu trouxe uma definição básica que né, estaria como coisa, empreendimento ou negócio. Esponcialia, do latim, seria um contrato ou um casamento, né? Então, a responsabilidade está relacionada a uma coisa, ou um empreendimento, ou um negócio, e a um contrato, a um casamento. Então, isso tem a ver totalmente com a definição de gestão empresarial do meu ponto de vista. Então, gestão empresarial é uma estratégia de condução de negócios, como a gente já viu lá, empreendimento, a melhores resultados, partindo de ações que envolvem a organização de processos de controle de finanças, administração de recursos humanos, materiais e tudo que é essencial para a sua manutenção. Alguém lembrou da palavra de casamento quando eu falei de tudo isso? Da importância do que é realmente estar controlando finanças, a administração, os processos, os protocolos operacionais, os recursos humanos, os materiais, tudo que tem a ver com aquela empresa ou com aquela... Aqui eu estou falando de qualquer tipo de empresa, tá? Desde uma Magazine Luiza até uma clínica, um consultório que fatura lá 10, 15 mil reais por mês. Tudo isso tem a ver com essa gestão. Então, aqui falando mais do mesmo, aqui eu não vou nem me ater muito a isso, que eu sei que vão ter ao longo dos 12 meses aí, dos 12 não, até o final do ano, vários assuntos. Então, o responsável técnico ele pode estar atuando, né, em animais de produção, animais silvestres, exóticos, ensino e pesquisa, comércio de outros serviços, indústria, saúde, terceiro setor e medicina veterinária legal, dentre outros muitos que vão surgindo, né, dentro desses umas sub-ramificações, né? Então, tudo que a gente fala sobre gestão, quando a gente fala de gestão de indicadores, gestão de empresas, gestão, a gente pode implementar em quase todos esses que a gente comentou aqui. Então, todos eles têm a ver, sim, com a gestão do processo em si, né? Então, as orientações gerais para um responsável técnico é aquele profissional que assume a responsabilidade perante uma empresa, capacitação contínua, revisão contínua das normas. Isso aqui eu não estou inventando, tá? Isso aqui está no nosso manual de responsabilidade técnica. Seguem os protocolos, termos e documentos, códigos de defesa do consumidor. Tudo isso são orientações gerais que a gente recebe quando a gente se torna um RT de qualquer setor. Então, o que um RT tem que ter? Atenção às esferas fiscalizatórias de todos os tipos, de todos os jeitos. Então, aos conselhos regionais, vigilância municipal, estadual, PROCON, CAD, MAPA, prefeituras e demais órgãos, dependendo da sua área de atuação.
Então, isso é uma responsabilidade também do RT. E, trazendo um pouquinho mais para o meu lado agora, os princípios fundamentais da gestão envolvem desde o início de um processo, desde o início de um negócio, quando a gente monta um plano de negócio, a gente orienta normalmente as pessoas que vão abrir um negócio, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de processo, a iniciar um planejamento. O ideal seria 1 ano antes, mas 6 meses antes, pelo menos, montar um planejamento, fazer pesquisa de mercado, fazer tudo que a gente tem que fazer, estudar, né? Muitas vezes a gente estuda para o vestibular, a gente estuda para um concurso, a gente estuda para abrir uma empresa ou para entrar virar RT de qualquer tipo de negócio, a gente tem que estudar muito. Eu recebi contato esses dias de uma colega que estava me perguntando sobre ser, né, aquele termo que eu acho que a Rose arrepia também quando fala, que é assinar como RT de uma empresa. Então, assim, ela falou assim, o que eu tenho que fazer para assinar como RT de uma empresa? Eu falei, cara, primeira coisa é estudar todo o processo dessa empresa, tudo que você vai ter responsabilizado. E ela falou assim, como que eu cobro isso? Eu falei, isso é uma frase que o Sérgio Lobato me falou uma vez e me gravou muito. Ele falou assim, se o RT soubesse o valor que ele tem e soubesse o que ele realmente pode fazer de diferença em qualquer tipo de empresa, e aí estou falando não só de clínicas, mas de produção animal, de qualquer tipo, ele cobraria mas muito mais caro do que a maior parte dos profissionais que atuam nesse sentido. Por quê? Porque a responsabilidade, como o próprio nome diz, recai exatamente sobre aquela pessoa, tecnicamente sobre aquela pessoa. Então, cuidado quando a gente vai assinar, né? A resposta que eu dei para essa colega foi justamente essa. Falei, olha, antes de você assinar qualquer coisa, estude, conheça, defina, antes de você precificar o que você vai cobrar. Porque eu já vi gente assinando RT em troco de saco de ração, né? Então, isso é muito, muito sério. Então, dentro dos princípios fundamentais de gestão, depois do plano de negócio, a definição dos processos. Olha como uma coisa está correlacionada à outra, e vocês vão ver lá na frente. Todos os processos internos de uma empresa, eles têm que ser definidos, eles têm que ser colocados dentro de um papel, dentro de um Canva, dentro de um Excel, dentro de um caderno, mas a gente tem que ter os processos definidos. Por quê? Para a gente não cometer erros. Então, a gestão de qualidade, né, que a gente vai falar um pouquinho, ela tem a ver com o quê? Com processos de repetição, né, os ciclos de PDCA que a gente fala, juntamente com melhora contínua. Então, cada vez que a gente vai fazendo uma coisa, a gente vai melhorando, a gente vai pegando os pontos de atenção daquele processo e vai corrigindo a ponto de que cada vez que a gente faça aquele processo, a gente esteja melhor dentro daquilo tudo. Então, aqui entra gestão de resíduo sólido, aqui entra processo de atendimento, entra processo de cirurgia, entra processo de produção, entra todo tipo de processo. Gestão financeira. Vamos ser claros e retos aqui, né? Eu falo muito isso e eu tenho alguns veterinários que têm um pé atrás com isso, mas tenho umas falas um pouco polêmicas, vamos dizer assim, mas muito veterinário tem aquela famosa síndrome de São Francisco, né? Que é querer fazer tudo de graça, fazer de um jeitinho barato, de um jeitinho que dê certo, que atenda o cliente, que faça coitadinho do bichinho, coitadinho do coisa. E aí, normalmente, né, eu vou ajudar o empresário, quem está, né, a gente falando aqui de produção, por exemplo, numa granja, o cara muitas vezes quer ajudar o empresário, porque depende do emprego dele daquilo, e muitas vezes ele deixa passar coisas que facilitariam, aumentam o lucro do empresário, mas que a gente deixa de cumprir alguma exigência legal. Então, gestão financeira, a empresa tem que dar lucro. Qualquer empresa que a gente crie, qualquer empresa, ela tem como objetivo gerar lucro ou gerar resultado para aquela pessoa que está fazendo. Então, toda a gestão dos protocolos, então, protocolo de atendimento, né? Formas de você nivelar por cima um atendimento. Então, você tem uma clínica com 8, 10, 15 veterinários atendendo. Cada um atende de um jeito, cada um faz de um jeito, cada um está de uma forma. Não. A gente tem um protocolo, tem uma forma de padronizar, de nivelar por cima. Obviamente, não existe protocolo pronto, não existe nada feito de uma receita de bolo, mas os protocolos são desenvolvidos com toda a equipe, baseados cientificamente em cima de tudo isso. Gestão de marketing e a gestão de qualidade, que é o que eu falei agora para vocês, que é mais ou menos o que eu faço hoje em dia dentro da consultoria. A gente faz ciclos de PDCA, que é planejamento, desenvolvimento, coleta das informações e uma análise crítica. Então, isso é aplicável em todos os tipos de responsabilidade técnica que a gente tem.
Os planos de ação que a gente trabalha em gestão de qualidade, sempre 5W2H. Então, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar, onde vai fazer. Então, tudo a gente tem que ter um porquê, tem que ter um porém. Toda ação que a gente vai exercer em qualquer coisa. Ninguém, é uma coisa que eu falo muito para os veterinários da associação. Ninguém criou uma resolução à toa, ninguém inventou um código de ética à toa. Tudo que foi criado ali tem o seu motivo e tem o seu porém. Então, assim, não tem, ninguém cria uma coisa para dificultar, cria-se para realmente a gente fazer a coisa acontecer. Então, a gente trabalha com ferramentas de histograma, matriz SWOT, que a gente vai determinar, né, as fortalezas, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa matriz SWOT ela pode ser aplicada em qualquer tipo de coisa também, na vida pessoal, na vida profissional, num processo sozinho, na empresa inteira. Então, análise de 5Cs. Então, a gente tem várias ferramentas dentro da gestão que a gente vai fazer. Então, como eu falei, hoje eu trabalho basicamente com gestão de empresas, gestão são 100% das clínicas, das empresas são clínicas ou hospitais focados em pequenos. A gente tem aí de 70 clientes que tem dentro da consultoria, tem eu acho que 2 que trabalham com grandes animais também. Então, os exemplos que eu vou dar aqui, peço perdão já para a Rose, que falou que ia deixar para dezembro, mas vou dar um pouco dos exemplos aqui dentro da gestão de clínica também, que é o básico, né? Então, assim, a gente faz sempre a gestão através de indicadores. Então, tudo que é possível ser medido, é possível gerar um KPI, é possível gerar um indicador, que é o que a gente vai determinar. Dentro de cada indicador, tudo que a gente vai medir, a gente pode medir água que foi desperdiçada, a gente pode medir quanto tempo levou para o frango passar dentro da granja até sair no coisa. A gente tem inúmeros tipos de indicadores que a gente vai fazer. Esses são indicadores que a gente utiliza basicamente dentro de uma empresa veterinária, dentro de uma clínica. Então, faturamento, o número de procedimentos que a gente levou para produzir aquele faturamento, quantidade de clientes ativos, inadimplência, preço médio, ticket médio. Todos esses são exemplos de indicadores. Então, assim, uma coisa que eu aprendi dentro da gestão, tudo que a gente vai medir, tudo que a gente se dispõe a medir, a gente tem aqui, a Rose estava fazendo, né, a comissão das estatísticas dos processos éticos. Então, tudo que a gente vai medir, eu estou colocando dentro da comissão de fiscalização, indicadores para os fiscais. Tudo que a gente vai medir tem que ter um porquê e tem que ter um porém. Por que a gente vai medir? Tudo que a gente vai gastar energia, seja física, seja de tempo, seja de dinheiro, a gente tem que ter um motivo pelo qual a gente está medindo. Então, quando a gente começou lá, a gente está recebendo agora, né, Rose, uma planilha do Excel para a gente preencher de cada processo que a gente está fazendo algumas características específicas. Aquelas características, aquilo que está gerando dentro daquelas planilhas, vão gerar indicadores que vão mostrar para a gente como que a gente pode fazer, por exemplo, para reduzir o número de processos, para a gente melhorar, entregar mais qualidade através do conselho, entregar orientação para que os veterinários sofram menos processos. Ao contrário do que alguns veterinários pensam, o conselho não existe só para processar, né, a classe, a gente existe para gerir, para controlar, para definir os processos, né, já que a gente está falando tanto, da medicina veterinária através das resoluções da fiscalização. Então, aqui alguns exemplos básicos que eu coloquei aqui. Clientes ativos, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente considera sempre aqueles clientes que consumiram nos últimos 6 meses, aí vai depender muito da métrica que cada um escolhe. A inadimplência também, a gente trabalha com inadimplência contábil, uma inadimplência que vai colocar para a gente uma quantidade de tempo que a gente vai considerar. A partir de 1 ano, a gente considera já como uma inadimplência perdida. Preço médio, ele diz muito sobre a forma como é feita aquele processo, como aquela clínica trabalha. Não é um indicador fim, é um indicador meio. O preço médio da clínica normalmente não mexe, ele não muda se a clínica continua trabalhando sempre da mesma forma. Então, se ela faturar 100 mil ou se ela faturar 300 mil, o preço médio vai continuar o mesmo. Por quê? Porque a gente divide o faturamento pelo número de procedimentos que a gente gerou para estar fazendo aquele procedimento. Então, normalmente o preço médio da clínica ele é muito retinho. Ele se altera quando a gente tem alguma correção de preço, alguma precificação ou uma alteração do processo em si. Um exemplo que eu sempre dou é o quê? Quando a gente muda
a forma de cobrança da internação, por exemplo. Então, se ele cobrava só a internação, a diária, mais a fluido, mais as aplicações, e mais cobrava tudo separado e passou a cobrar tudo num combo. Isso tudo vai mudar de acordo com... Isso altera o preço médio da clínica, mas não significa que é bom ou ruim, ela está acima ou está abaixo, tá? E o ticket médio, que é o que eu vou usar um pouco de exemplo aqui, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que indica o quê? O quanto cada veterinário colocou dentro de cada ticket, cada notinha, cada cupom fiscal que a gente gera num sistema, numa clínica, numa empresa, num pet shop, numa etosa, em qualquer tipo de empresa, ela vai ter um RG, vai ter um CPF. Então, a gente conta o número de tickets que teve dentro daquela empresa e quanto que cada veterinário gerou de valor dentro daqueles tickets, tá? E aí eu trago aqui uma observação que eu trouxe desses 2 anos de gestão, que 2 anos que eu estou acompanhando as clínicas de perto, observando realmente os processos, vendo exatamente uma pergunta aqui, né? Quanto maior o ticket médio de um veterinário, maior a sua qualidade técnica, ou quanto menor o seu ticket, menor a sua qualidade técnica. Então, assim, eu comecei a perceber o quê? Eu vou passar para o próximo slide para a gente entender um pouco melhor. Primeiro, né, como eu estou dentro do conselho aqui, eu trouxe uma base legal, trouxe a minha colinha aqui e vou me permitir ler aqui alguns artigos do nosso Código de Ética, da Resolução do Conselho Federal 1138 de 2016. Então, eu separei aqui, no capítulo 1, artigo 1. Então, está lá, o veterinário tem que exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade. Então, sempre peço para ir gravando algumas frasezinhas. Então, lá, máximo de zelo, melhor da sua capacidade. Artigo 2, vamos ler o 2 também. Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente. Artigo 3, empenhar-se em melhorar as condições do bem-estar, saúde animal, humana, ambiental e os padrões de serviços médicos veterinários. Então, aqui gravem essas palavrinhas também. Bem-estar animal, saúde animal, humana, ambiental e os padrões de serviço médico veterinário. Artigo 4, no exercício profissional, usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal e evitando o sofrimento e a dor. Novamente, coloco aqui, marquem essas palavrinhas, evitando o sofrimento e a dor. E, por último, defender a dignidade profissional, quer seja por remuneração condigna, por respeito à legislação vigente ou por condições de trabalhos compatíveis com o exercício ético profissional da medicina veterinária em relação ao seu aprimoramento científico. Gravem também essa palavrinha. Então, vocês percebem que dentro do capítulo 1 da 1138, a gente já, nos 5 primeiros artigos, a gente já falou sobre exercer a profissão com o máximo de zelo e melhor da sua capacidade, empenhar-se para melhorar a condição de bem-estar e saúde animal, humana, ambiental e os padrões de serviço veterinário. No exercício profissional, usar procedimentos humanitários, né, preservando o bem-estar animal, evitando sofrimento e dor, e defender a dignidade profissional, quer seja com remuneração condigna ou respeito à legislação. Então, dentro do que a gente falou agora aqui, que a menina falou aqui, né, e assinar o RT lá, que quanto que ela cobrava, quando não cobrava. Então, tudo isso a gente tem dentro do nosso código de ética e a gente pode ser enquadrado dentro de qualquer PEP, dentro de qualquer processo ético, através desses artigos. Então, quando a gente pega aqui, ó, eu peguei alguns números, esses números são reais, tá? Não não está identificado, obviamente, que eu não ia expor ninguém aqui, mas aqui a gente tem 2 equipes de veterinários, tá? Uma que controla, essa 2 que controla o ticket médio dos veterinários, que tem um programa de controle de protocolos, de processos, que fazem uma gestão muito bem feita há muito tempo, e uma outra equipe menor, né, com faturamento menor, com ticket médio menor, que não faz esse tipo de controle, que entrou agora na consultoria. E aqui eu não estou comparando os valores, porque isso varia de acordo com a cidade, de acordo com o bairro, de acordo com o tipo de animal que a gente atende, de acordo com a estrutura que a clínica atende. Isso varia muito. Então, assim, o que eu comparo nesses dois tickets médios aqui? Eu comparo principalmente a disparidade que tem entre o veterinário que produz mais aqui, ó, que ele está fazendo com ticket médio de 246,93, com o que faz menos aqui, que é 139,09. Então, a gente tem uma disparidade muito grande nessa equipe que a gente não vê nessa equipe.
Então, essa equipe está muito mais próxima aqui dos 470, 480, e tem uma veterinária com 550, um pouquinho acima aqui. Mas as outras, o que a gente vê aqui? Essa veterinária número 1, quem é? É a dona da empresa, é a CEO, é a proprietária da clínica, e é a pessoa que tem mais técnica, tem mais experiência de clínica, que faz mais coisas. Por quê? Por que o ticket dela é maior do que os outros que estão aqui embaixo? Essa aqui, por exemplo, essa veterinária 4 é uma veterinária que é recém-formada. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que todo recém-formado não tem qualidade técnica. O que eu estou dizendo é o quê? A gente tem uma experiência, a gente tem um traquejo de lidar com o cliente, a gente tem uma forma de convencimento. Quando a gente... O que eu vejo muito nos processos, a Rosa está aqui, não me deixa sozinho nessa história. A gente recebe muitos processos éticos onde os veterinários não pedem exames básicos para fazer cirurgias, fazem cirurgias em locais ermos que não deveriam fazer, e fazem procedimentos clínicos de internação, de coisas que ou não internam, ou não fazem o que tem que fazer, por dó, ou por falta de conhecimento, ou por falta de vontade dentro desse meio que ela vive. E aqui a gente tem uma sequência de protocolos. Todos os veterinários que entram aqui também temos veterinários recém-formados, com menos de 2 anos de formado. Por que eles têm esse ticket mais parecidos? Porque eles recebem treinamentos, eles têm os processos bem definidos, eles têm os protocolos das doenças já estabelecidos, que eles já discutiram internamente, já fizeram reuniões clínicas. Então, tudo isso a gente consegue estar visualizando aqui quando a gente compara uma coisa na outra. Então, não quer dizer que esse ticket aqui tenha que ser 400, 500 reais. Isso aqui ele poderia ser muito bem nivelado nos 240, 230 reais aqui. A gente teria provavelmente uma qualidade técnica, uma entrega técnica muito melhor do que a gente tem hoje aqui, por exemplo, nessa veterinária 4. Porque isso aqui altera também o horário de atendimento, se a pessoa atende de noite, se atende de manhã, se atende... Então, isso tudo tem vários fatores que alteram nesse processo aqui, que a gente vai notando a diferença. Então, né, como a gente fala que a gente trabalha muito com a questão financeira, quando as pessoas vêm contratar uma consultoria, elas vêm com aquela, né, tá com dificuldade financeira, tá com dificuldade no fluxo de caixa, tá com dificuldade em ver resultado, não tem dinheiro na conta, não consegue pagar os boletos em dia, e muitas das vezes assim a gente consegue melhorar muito isso quando a gente começa a entender e tratar dessa forma esse conceito do ticket. Quando a gente fala do ticket, o que eu faço normalmente para ficar mais... Eu não coloquei aqui na apresentação, porque senão ia alongar demais. Mas o que eu normalmente faço? Eu pego o preço médio daquela empresa e divido o ticket médio pelo preço médio daquela empresa, que é o custo médio dos procedimentos que ela faz. E eu tenho mais ou menos quantos procedimentos o veterinário faz por consulta. Então, quantos exames ele pede, quantas aplicações ele faz, quantos procedimentos ele teve que fazer. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, né, isso aqui já trazendo para o mundo da clínica veterinária, da clínica de pequenos, da clínica de grandes, isso, quantos animais passaram pela clínica e foram embora com dor, né? A gente fala muito em sofrimento, a gente viu lá no artigo 4, falando, né, procedimentos humanitários preservando o bem-estar de saúde e evitando sofrimento e dor. Então, assim, quantos animais foram com uma otite, por exemplo? Quantos cachorros, quantos gatos foram com uma gengivite, foram com algum problema dental? E a gente simplesmente foi lá, limpou a orelha do cachorro com aquela pinça que não limpa faz uns 6 meses, passa um remedinho para ele tomar em casa, né, para aplicar no ouvido, e quando muito passa um medicamento para ele tomar em casa. Então, assim, alguém aqui na sala, eu tenho certeza que já teve dor de dente ou dor de ouvido. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem dor de dente ou dor de ouvido, ou quando a gente está com uma coceira muito grande, a gente muitas vezes não vai nem no médico primeiro, não vai nem no dentista. A gente vai na farmácia primeiro, compra um analgésico, toma um analgésico e depois vai procurar um auxílio técnico para a gente resolver aquilo. Por quê? Porque dói, porque incomoda. Por que o cachorro, por que o gato, por que qualquer animal que a gente começou a tratar, a gente tem que esperar ele fazer um nível plasmático do medicamento via oral, que vai levar ali 24, 36 horas para atingir um nível que vai dar analgesia, que vai causar ter um efeito anti-inflamatório. Por que a gente tem que deixar esse animal 36 horas com dor? Se a gente jurou no nosso código de ética aqui, que a gente ia ter tratamentos humanitários com bem-estar animal, evitando sofrimento e dor.
quantos animais precisavam ser internados, né? E aqui a gente, né, traz de novo, não tem como não citar o exemplo dos processos éticos que a gente recebe. Quantos animais precisavam ser internados, mas foram embora para casa piorar antes de retornar para ele ser internado. E esses dias eu fiz um treinamento numa clínica para uma equipe de veterinários da clínica, e aí, na hora, a dona da clínica falou assim: nossa, eu escuto isso quase que todo dia na minha clínica. Ah, se ele piorar, você volta aqui e aí eu faço o exame que precisa, ou eu aplico o remédio que precisa, ou eu interno ele. Então, assim, por que a gente tem que deixar o animal piorar, né? E aqui a gente está falando de todos os animais, antes da gente fazer qualquer tratamento, ou antes da gente prescrever alguma coisa. Quantos animais foram para a cirurgia de novo? Processo ético. Quantos animais foram para a cirurgia? Tem os devidos exames, porque o tutor, eu até coloco uma brincadeirinha aqui para não ficar tão sério, tanta lei, o tutor alegou que não tinha dinheiro com seu celular de último modelo em cima da mesa. E muitas vezes o que a gente vê? O veterinário com o celular quebrado, com a tela trincada, celular velho que mal consegue responder mensagem, que não tem carro para ir embora, que vai embora de ônibus, de coisa, ou que está com um carrinho antigo. Nada contra quem faz isso, mas pelo amor de Deus, aquele tutor que está falando que não vai fazer o exame antes da cirurgia porque não tem dinheiro, ele tem dinheiro, ele só não está priorizando isso na qualidade de vida do animal dele. E aí entra a responsabilidade do veterinário, a responsabilidade do RT, de que processos e procedimentos que têm que ser feitos antes de qualquer tipo de procedimento cirúrgico, anestésico no animal. Então, assim, se a gente tem que fazer, cara, e aí entra a qualidade técnica de quê? Do veterinário convencer o tutor que é importante fazer aquele exame. Afinal, ninguém aqui pede exame pré-operatório porque quer ganhar dinheiro. A gente pede pré-operatório do rim, do fígado, do coração, do pulmão. Por quê? Porque a gente quer minimizar as chances de acontecer alguma coisa naquela cirurgia daquele animal. Então, eu tenho uma das clínicas que eu atendo que fala: aqui na minha clínica é basicamente proibido o uso de termo de recusa de exame. Por quê? Ela acha que, ela se convenceu e ela convenceu os veterinários dela que os veterinários têm a obrigação técnica de convencer da obrigatoriedade de fazer aqueles exames ou de fazer aqueles procedimentos que tinham que ser feitos, aquelas aplicações. Então, assim, o termo é sempre o último dos casos, né? Em último momento aqui, em que risco jurídico a sua empresa está. Daí aqui dá para a gente tirar um pouquinho da clínica veterinária e a gente levar para o RT de outras empresas. A gente, né, já se colocou em discussão milhares de vezes, a Rosa eu sei que é a favor, né, do livro preto, por exemplo, do RT, né, de ter o livro preto, de ter as anotações. Por quê? Muitas das vezes o RT ele recomenda que aquele empresário faça aquele procedimento, ou que altere um processo, ou que mude algum tipo de estrutura, e o dono da empresa muitas das vezes não aceita aquilo, não faz. Se tem um livro de anotação de responsabilidade técnica, mesmo que não obrigatório, a gente consegue, né, de uma hora para outra, a gente consegue provar que pelo menos aquele RT tentou corrigir, não que ele tenha que aceitar, mas que ele tentou corrigir aquele processo especificamente. E aonde que está a solução? Né? Quando a gente fala nesse nivelamento por cima, que eu falo, quando a gente fala de ticket médio e qualidade técnica, a gente quer nada mais do que, quando a gente fala de gestão de uma empresa, quando a gente fala em protocolo, a gente quer o quê? A gente quer nivelar por cima o atendimento, a qualidade técnica do atendimento daquele animal, independente do tutor ter dinheiro ou não. Isso é uma briga que ele vai ter lá na recepção ou na saída com o financeiro. Como que ele vai dividir, como que ele vai pagar, se ele vai pagar, se não vai, não é prioridade do veterinário naquele momento. Então, assim, eu sempre pontuo isso dentro das empresas que eu trabalho. Fatiar as metas, o veterinário ele tem que conhecer quais são as metas, e aqui não precisa ser meta financeira, tá? Isso aqui podem ser metas de processo, de protocolo, por exemplo, eu vou colocar num protocolo meu dentro da clínica que cirurgia abdominal, o cachorro tem que ficar minimamente 2 dias internado na clínica para observação. Poxa, o veterinário tem mania de nivelar por baixo, de falar o quê? É uma cirurgiazinha simples.
Aqui eu estou falando de uma OSH, por exemplo. É uma cirurgiazinha simples. Por quê? Porque na cabeça do tutor é mais fácil ele convencer o cara se ele falar que é simples. Se ele falar que é uma cirurgia abdominal que envolve muito risco, o cara, opa, então também vou pensar um pouco mais para fazer. Então, essa meta, por exemplo, de colocar como protocolo e definir que toda cirurgia abdominal, seja ela de qualquer tipo, eletiva ou não, tem que ficar 2 dias em observação. Eu operei o ombro há pouco tempo atrás, 21 de janeiro. O médico, em nenhum momento, ele me perguntou se eu gosto de hospital ou se eu quero ficar internado no hospital ou quantos dias eu queria ficar internado. Sua cirurgia óssea, vou mexer em articulação, vai ter uma cirurgia agressiva para a parte óssea. Cara, você tem que ficar no mínimo 2 dias no hospital. Ele não me perguntou se eu tenho plano de saúde, não me perguntou se eu tenho que fazer, tem dinheiro para pagar, não me perguntou nada. É o processo dele, acabou. Responsabilidade dele. Se der alguma zica, cara, eu fiz a cirurgia do ombro, fui embora para casa e aconteceu alguma coisa e eu não cumpri o que estava no protocolo que o médico colocou, eu assumi a responsabilidade, termo de alta forçada. Se eu quiser sair correndo do hospital, eu não posso. Eu tenho que assinar um monte de papel lá para avisar que eu estou saindo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, assim, por que a gente está operando a barriga no animal, abrindo o abdômen do animal e liberando ele para casa? Quantos casos de evisceração, quantos casos de sangramento, quantos casos de hemorragia a gente pega porque o animal não fica parado em casa, que ele fica pulando, subindo, descendo escadas. Ah, mas em casa ele fica mais bem cuidado. Não. Em casa ele não fica mais bem cuidado. Ele pode ter mais carinho, mais atenção do dono, mas bem cuidado ele fica sob o cuidado do médico veterinário. Então a responsabilidade de vocês está relacionado com isso, tá? Fazer gestão de indicadores, qualquer tipo de indicador que a gente vai fazer, significa cobrar resultado. Não adianta nada a gente ter um indicador para medir e a gente não cobrar resultado sobre esse indicador. A gente tem o que a gente considera uma faixa de normalidade, que é o comum de acontecer ali. Se acontecer para baixo, o profissional tem que sim ser cobrado sobre aquilo. E, obviamente, toda vez que a gente cobra, e isso muito dono de clínica esquece às vezes, quando a gente cobra, a gente tem que premiar resultado também. Quem trabalha bem, quem faz bem, tem que ser premiado, tem que receber bem, tem que ter meta, tem que ganhar. Então, investir em curso técnico. Não adianta você querer achar que sua equipe vai virar uma equipe de ponta sem você investir em capacitação. Então, muitas vezes a gente fala muito de recepção de clínica, por exemplo. Às vezes, na recepção da clínica está contratada a tia, da prima, da irmã, da mulher, do fulano, que tem a coitada, tem até o primeiro grau. Não tem preparo nenhum. Aí você quer que ela se torne a melhor atendente do mundo, a melhor recepcionista do mundo, que faça um trabalho com PNL, que tenha Eu escutei esses dias de um cliente, até achei bonitinho. A gente fala de script de atendimento, script de ligação, que a gente tem um call to action, que a gente vai estar conduzindo, a gente vai estar chamando esse cliente para ação. Tudo tem que gerar algum tipo de ação, algum tipo de resultado. Então, se eu estou atendendo o telefone, se eu estou ligando para alguém, estou esperando alguma ação resultante daquilo. Então, como que você vai cobrar daquela pessoa se aquela pessoa não se preparou ou se ela não tem capacidade técnica para isso? Então, auditar processo e auditar prontuário. E aí, quem é a melhor pessoa para isso? O RT. E aqui a gente está falando de qualquer empresa. Auditar processos, responsável técnico. Por quê? Responsável técnico, depois a Rose me corrige se eu estiver falando alguma besteira, mas o responsável, ele responde juntamente com o proprietário da empresa, civilmente, criminalmente, sobre alguns tipos de processos que podem acontecer. Isso, a gente teve aqui, inclusive, na região, uma colega que foi presa por conta de maus tratos dentro de um canil que era terceirizado. Era de uma prefeitura, era terceirizado, só que os animais estavam em péssimo estado. E tinha, por incrível que pareça, uma responsável técnica que provavelmente caiu de paraquedas, não estudou, não se planejou. Faziam 15 dias que ela estava na empresa. Então, o que aconteceu com essa? Provavelmente ela vai tomar um processo ético, não sei, não tenho ciência disso ou não, mas ela foi presa, saiu no jornal regional aqui, saiu na Globo, saiu no SBT, por umas 2 semanas só se falava no caso da veterinária que permitiu maus tratos. Então, só para vocês entenderem que não é novidade. Esses dias estava correndo também de uma clínica veterinária que causava, né, que tinha maus tratos aos animais internados. Então, tudo isso é responsabilidade do RT. Estava conversando esses dias com um fiscal do CDA aqui.
da região, falando sobre também abate de pintainho. Então, já entrando em outro modelo, falando que hoje o que é preconizado é gás carbônico, mas já foi provado que o gás carbônico tem um certo grau de sofrimento ainda é preconizado, mas existem meios melhores. Então, por que o RT não vai entrar naquela empresa, naquela granja, quando tem qualquer tipo de problema, e implementar um método de abate mais humano, com menos sofrimento? Então, isso é responsabilidade técnica. A responsabilidade é só a pessoa ideal sempre, né? É o que a Rose fala o tempo todo, é o que o Sérgio Lobato fala, são pessoas que eu tenho como referência dentro dessa área, que é o quê? Cara, o responsável técnico ele tem que ser o cara mais bem pago da empresa. Ele tem que ser o cara que ele comanda tudo, ele tem que ter essa responsabilidade. Muitas das vezes ele não é reconhecido, muitas das vezes não, acho que na maioria das vezes, né? E a gente fala muito sobre experiência de cliente, né? Então, assim, a experiência do cliente é o ponto forte da diferenciação. Quando a gente vai nivelar por cima, estratégias comerciais principais, estratégia de preço e estratégia de diferenciação. Estratégia de preço, meu vizinho aqui colocou a consulta por R$90. Eu vou cobrar 85, que eu tenho que ser o mais barato da região. E aí a qualidade vai se perdendo, né? Quem faz um pouquinho de gestão sabe o quanto custa se manter uma empresa aberta em qualquer tipo de empresa no Brasil. E a estratégia de diferenciação, que é onde a percepção de valor é o maior bem agregado para aquele consumidor, para aquele tutor que está indo naquela empresa. Então, o que tem que fazer? Divulgar a cultura da empresa, os objetivos, as metas, os valores da empresa. Então, muitas das vezes isso aqui não fica claro para quem trabalha dentro de uma empresa, qualquer empresa que seja. E isso é feito dentro do conselho. Isso eu achei muito legal que a gente já tem. Que é o quê? Divulgar a cultura e a identidade da empresa. Quais são os valores? Meu valor, não abro mão da honestidade. Eu não abro mão, ninguém vai colocar, né, como desonestidade como um valor de uma empresa. Mas tem muita gente que pode não colocar a honestidade como sendo um valor. E aí o que acontece? Quando não tem isso como valor, o que vai acontecer? Cara, não tem problema, vamos aplicar aqui, água de injeção e vamos falar que a gente está fazendo uma aplicação e vamos cobrar do cliente. O cliente nunca vai saber. Aí entra o quê? A honestidade. E aí, de novo, o RT da empresa deve ser o principal interessado em todos esses processos. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado. Gestão, 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 gestão. Toda vez a gente fala... E eu sou uma voz aí dentro do conselho, a Rose já presenciou algumas vezes, dentro de plenária, dentro de comissão, dentro de tudo. Eu falo, cara, isso era facilmente evitável se tivesse um processo definido. Se a gente tivesse arrumado um processo... Eu estou falando do conselho agora, estou falando de uma empresa de médio porte, de médio grande porte, que não tem nada a ver com clínica. Um processo simples, que a gente lá na ponta tivesse corrigido, não teria chego nesse ponto que está aqui hoje em dia. Então, assim, são processos, são definições e isso eu falo o tempo todo. Não à toa, eu, conversando com o Demilson, a gente chegou na conclusão de fazer realmente a comissão de gestão, porque eu acho que isso evitará muitos e muitos problemas para os veterinários daqui para frente. Por quê? Porque a gente vai estar realmente protegendo mais e dando mais valor à responsabilidade técnica que o veterinário tem que ter. Então, eu já escutei isso numa reunião de equipe entre os veterinários, que estava o quê? O cara falou assim, eu não estudei 5 anos para ser vendedor, para ficar vendendo procedimento, para ficar vendendo... Falei, não, você não estudou 5 anos para ser vendedor. Você estudou 5 anos para, de acordo com o artigo 1, exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade. Então, para mim, resumiu. Por que eu vou mandar o animal com dor? Por que eu vou deixar de fazer uma aplicação? Por que eu vou deixar de fazer uma internação? Por que eu vou deixar de fazer um abate mais humanitário numa empresa desse tipo para a gente poder... Por quê? Por que eu vou deixar de fazer isso? É a minha responsabilidade técnica. Eu estudei para isso. Você estudou para isso. Nós, veterinários, estudamos para isso, para ser o mais técnico possível. Por incrível que pareça, eu trabalhando como gestão de empresas e falando o tempo todo da parte financeira, da parte disso, daquilo, cara, o que eu mais tenho falado ultimamente é sobre a parte técnica, e isso tem me assustado muito. Tá? Isso eu faço aqui já um parêntese que não tem muito a ver com a palestra, mas assim,
o nível dos veterinários, o nível do atendimento, o nível das coisas que a gente tem visto ultimamente está realmente de se assustar. As pessoas estão cada vez menos qualificadas, menos preparadas para... Mas isso é motivo para outras palestras, né, Rose? Para outros... Prometo que eu não vou me alongar, já estou terminando. Então, quem é a pessoa, de novo, responsável por tudo isso? O RT. Pessoa que vai estar mais preparada, né? Deveria estar, né? A gente está falando de um RT bem formado aqui. Então, preparado com conhecimento científico, com argumentação científica, conhecimento das resoluções e das legislações, com liderança, com responsabilidade em cuidar, que eu acho que é uma das palavras que mais pegam quando a gente fala em responsabilidade técnica. A gente está assumindo aquilo ali como um cuidado nosso. E isso para a saúde humana da mesma forma. Quando a gente está falando, eu já julguei um processo de uma granja, por exemplo, que a veterinária, a responsável técnica, não fez os procedimentos adequados. O que ela falhou ali? Ela falhou em cuidar da saúde humana. Ela falhou em cuidar nesse sentido. Então, tudo isso é uma responsabilidade. A pessoa que responderá caso algo dê errado. Então, assim, para finalizar, né, eu faço uma perguntinha sempre antes de terminar qualquer coisa. Eu falo que qualquer palestra que eu dou, qualquer treinamento, qualquer live, se eu fizer uma pessoa daqui ir dormir pensando, né, perder um pouquinho do sono ali na hora da cama, começar a repensar alguns dos processos internos ali, alguma coisa da sua vida, você achou que fez sentido. Então, aqui eu faço uma pergunta básica, né, que muita gente fala de dinheiro, de resultado, de lucro, disso, daquilo. E de precificação, né? Quanto custa um RT de verdade? Qual foi o último curso que você fez e se ele foi barato? Qual foi a última vez que pagou um curso para a equipe, né, para o dono da empresa, se foi barato? Qual o investimento em planejamento na empresa ou na sua carreira, se foi barato? Quanto custa fazer uma pós-graduação, um mestrado de verdade? Não uma pós-graduação dessas que a gente está vendo por aí no mercado, mas quanto tempo longe? Isso aqui para mim é o que mais pesa, o que mais dói, o que mais vai fazer vocês pensarem. Quanto tempo longe da sua família, quanto custa o tempo longe da sua família dentro da empresa? O tempo que eu estou aqui hoje, por exemplo, fazendo essa palestra, quanto está custando para mim longe da minha mulher e das minhas filhas? Longe das coisas. Então, assim, esse é um preço que não tem como a gente mensurar. Isso vai da cabeça de cada um. O tempo que a gente dedica ao conselho, né, Rose? Quanto você acabou de falar hoje, né, antes de entrar na reunião. Cara, que tive um dia, nossa, sobrecarregado, tá, discuti um monte de coisa, tal. Cheguei em casa, o sorriso do meu marido, a energia do meu marido me renovou, me trouxe um outro ar, me trouxe... Cara, olha o preço que tem isso, né? Então, quanto tempo a gente está custando longe da nossa família? Como cliente, se você pagaria pelo seu serviço, e aí entra na história, né? Ah, o RP tem que ser o cara mais bem pago da empresa, tem que custar 10 mil reais o salário no RP. Tá. Você pagaria 10 mil reais pelo serviço de RT que você está entregando, de repente? Será que você está fazendo tudo da melhor maneira possível? Será que você está fazendo tudo, né? Tudo. Imagina, não tem a mínima pretensão de colocar tudo que um RT tem que fazer dentro da palestra. Mas será que a gente está fazendo tudo que um RT tem que fazer de acordo com essa bíbliazinha nossa aqui? Será que a gente está entregando realmente esse serviço de acordo com o que a gente tem que cobrar? E se a gente já parou para analisar o nosso comportamento como cliente. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, aí eu trago de novo para a clínica veterinária, mas pode ser para qualquer tipo de empresa. Você como cliente, se você fosse almoçar num restaurante, se sua clínica fosse o restaurante, se você pagaria por aquele almoço com gosto, ou se você, eu acho que eu não vou comer ali não, porque ali tô meio complicadinho, ali tá meio... Aquele cara que tem o lixo, né, transbordando, que tem a caixinha de pérfuro cortante que não troca faz 8 anos que está ali, ele só vai enfiando as coisas ali dentro. Será que a gente está fazendo da maneira correta? Então, esse é o nosso comportamento como cliente. Então, aqui já deixo... Olha que pontualidade, Rosa. Estou pegando o seu exemplo agora. Já deixo aqui os meus contatos. Então, a minha consultoria chama Farol Vet. Tenho lá o meu Instagram, quem quiser me seguir, quem quiser me mandar dúvidas ou questionamentos por e-mail estão aqui. Meu celular também está aqui, meu WhatsApp. Eu falo que é basicamente público, que todo mundo que eu faço entrega de cédula, eu coloco meu WhatsApp no final da reunião lá, que é para todo mundo ter, para todo mundo conhecer e conversar comigo.
E dentro do meu Instagram, daí isso aqui tem lá um link na bio que dá para você agendar uma meia hora de consultoria comigo gratuitamente. Então, quem quiser entrar lá, entrar no link, quiser conversar sobre qualquer tipo de assunto, qualquer coisa que se interesse, que achou, que questionou, que tem alguma dúvida, que a gente não conseguiu sanar aqui, pode entrar lá, pode me seguir e clicar no linkzinho lá para agendar um horário comigo. Eu deixo sempre essa condição, porque eu acho que a gente mais aprende do que a gente ensina quando a gente conversa com outras pessoas. Então, estou aqui para aprender novamente. Então, Rose, te devolvo a palavra com 1 minuto de atraso que eu tinha me comprometido. Espero que tenha sido a altura da abertura do evento. Então, fico aqui à disposição para perguntas, para críticas. Eu, dentro da gestão, falo que o feedback e a crítica, elas são tão importantes, elas são tão motivadoras quanto o elogio. A gente tem que pegar os feedbacks, as críticas e melhorar cada vez mais. Felipe, eu não gostei que você falou isso, eu vou tentar melhorar, vou tentar fazer melhor da próxima vez. Então, fiquem à vontade. Eu acho que eu gosto muito de pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente ver a carinha das pessoas e a gente começar a discutir. Não sei se todo mundo, se eu deixo ainda a tela. Então, Felipe, olha, você deixa um pouquinho ainda a tela com os seus dados, né? Eu vou pedir, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua participação, o seu carinho, o seu empenho, né? A gente sabe quem fala com a alma, né? E você fala com paixão, porque eu sempre digo, quem me conhece sabe que eu falo sempre assim, olha, gente, eu não gosto de nada mais ou menos, ou de nada morno, né? Então, eu não ia falar o morno, mas já que você falou, a gente já falou. Então, tá na Bíblia, pô. Assim, entendeu? A gente precisa ter entusiasmo, a gente precisa ter empenho, a gente precisa gostar do que faz. Se a gente não gosta do que faz, a gente não faz direito, né? Então, em primeiro lugar, eu agradeço imenso a sua participação. Ficou muito... eu não tinha dúvida quanto à minha... Não tenha dúvida quanto à minha expectativa, ela foi plenamente atingida em relação ao conteúdo e à forma como foi abordado, e tenho certeza que os colegas também. Uma alegria iniciar o ciclo de palestras, que nós vamos focar na gestão, né? Isso, quando eu tive essa ideia o ano passado, Felipe, eu não tinha falado com você ainda. No final do ano, nós estávamos organizando, pensando o que nós vamos fazer para o ano que vem, né? Porque a gente queria aprofundar os assuntos, porque a gente tem que falar de maneira geral, e depois cada um vai procurar a sua área específica. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa mais aprofundada, né? Então, a gente falou, vamos falar de gestão nas diferentes áreas. E o que a gente quer com isso tudo? A gente quer o quê? Valorizar o responsável técnico, fazer com que o responsável técnico tenha orgulho daquele trabalho que ele realiza, né? Quando a gente fala assim, a gente não quer... o responsável técnico não é aquele que assina a responsabilidade técnica, é aquele que assume a responsabilidade técnica. Assume como? Lembrando que você está representando, no estado de São Paulo, os 66 mil médicos veterinários inscritos, mais os 180 mil do Brasil. Então, tudo que um veterinário fizer, que um zootecnista fizer, vai recair sobre todos os outros, né? E o nosso trabalho é exclusivamente técnico. Então, nós temos que fazer o melhor possível dentro do conhecimento. E, gente, falando disso, qual é a primeira falta ética em qualquer profissão? Falta de atualização. Então, é a primeira coisa. Então, eu queria dizer duas coisas para vocês. Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem a um formulário
que que vai estar disponibilizado para vocês nesse momento, para que vocês respondam. São perguntinhas básicas e rápidas para que o doutor Felipe, possa tomar uma água, respirar, e aí, na sequência, nós iniciamos com as perguntas, viu? E se vocês não tiverem perguntas, mas olha, tenham perguntas, por favor, o que vocês quiserem perguntar, seja de responsabilidade técnica, seja de gestão, seja sobre o conselho, o que vocês quiserem falar, tá bom? Então, ó, 2 minutinhos. Eu quero responder também, Rosa, não vou tomar água, não. Não, então, nós estamos aqui esperando que vocês respondam esse formuláriozinho para que a gente possa dar sequência, porque nós fizemos várias tratativas e várias tentativas de saber qual é a melhor hora para você disponibilizar esse formulário. E a nossa experiência mostrou que, imediatamente após a palestra e antes de iniciar as perguntas, é o melhor momento. E eu peço para vocês, eu escrevi agora no chat, que, por favor, informem de onde a área de atuação de vocês, de onde vocês vêm, para que a gente possa melhorar o nível e o conteúdo da nossa educação continuada, tá certo? O Conselho tem obrigação de orientar, no meu entendimento, no entendimento dessa legislatura, esse grupo todo entende que o nosso principal papel é orientar o médico veterinário e o zootecnista. Não é punir, pelo amor de Deus, não é punir. A gente quer que a medicina veterinária seja reconhecida da melhor maneira possível, que as pessoas tenham orgulho de dizer, olha, eu sou médico veterinário, como eu tenho orgulho de dizer isso, né? Vou fazer 43 anos de formada, eu sempre falo isso quando eu estou fazendo a cerimônia de entrega de cédulas, e eu sempre digo que eu seria médica veterinária tantas vezes quantas eu nascesse, porque eu me identifico, e não é, gente, numa área X ou numa área Y. Qualquer coisa da medicina veterinária que eu fizesse, eu estaria satisfeita, tanto que atuei e atuo em diferentes áreas, e todas elas me deixam satisfeitas, eu fico feliz, eu procuro me capacitar, e principalmente, o que eu tenho para mim mesmo, qual o compromisso que eu assumi comigo? Eu quero orientar os meus colegas no sentido de que eles não sofram processos éticos. Eles podem até sofrer por deixar ou não de fazer alguma coisa, mas não por ignorância. Então, por isso que há anos eu falo sobre responsabilidade, o que o médico veterinário tem que fazer, o que ele faz para evitar processos, tá? Então, eu não sei, eu fui falando enquanto vocês... Pode falar, é tudo bem. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que nem meus pais sabem direito dessa história. Eu já contei para alguns amigos, mas meus pais eu nunca comentei. Eu pensei em desistir da faculdade de veterinária umas 2 vezes durante o curso. Em largar, em sair. E eu falo, hoje, eu estou há 22 anos formado. Eu não me vejo longe da veterinária. Quando você fala assim, você fala com paixão, você fala com... Cara, eu me envolvo em tudo que tem a ver com veterinária. Eu converso com o fiscal do CDA, eu converso com o cara que trabalha na apicultura, eu converso eu tinha um colega meu, eu estou fazendo MBA em gestão na FGV. E um dos colegas meus que faziam lá era um veterinário, ele morava na Colômbia, se eu não me engano, e ele trabalhava com aquicultura, com piscicultura, perdão. E ele trabalhava numa mega de uma empresa que produzia peixe para o mundo inteiro, que vendia tal, e ele falou assim, cara, é muito difícil mão de obra aqui desse tipo, então eu falo assim, a maior parte dos meus amigos são veterinários, a maior parte dos meus colegas são veterinários. Eu tenho a maior parte dos meus grupos do WhatsApp, a maior parte não, né? 99% dos meus grupos são de veterinária. Eu vejo alguém falando mal de veterinário, eu vou atrás, eu brigo, eu falo, cara, não vai falar mal, não. Quando eu vejo alguém falando mal do conselho,
E não é por estar dentro do conselho. Em 2014, quando eu fui um dos fundadores da associação aqui em Sorocaba, eu comecei a reunir o pessoal, porque eu falava assim, eu escutava isso de todo mundo, cara, e graças a Deus isso mudou muito, assim, pelo menos aqui na região. Todo mundo fala assim, veterinário é uma classe desunida, veterinário só fala mal do outro, veterinário é tudo antiético, veterinário não sei o quê. E aí eu devolvia uma pergunta para a pessoa e eu comecei a devolver para mim, né? Falei, cara, mas o que você faz para a classe ser mais unida? O que você faz para a classe ser melhor vista? O que você faz? Então, assim, aí surgiu a associação aqui, aí o resto é história, né? Daí da associação foi para a FEVERESP, da FEVERESP foi para o conselho, e aí eu vejo alguém falando mal do conselho hoje, por exemplo, cara, o ano passado eu vi esses dias um dos veterinários que metia o pau no conselho aqui em Sorocaba, no grupo de veterinários do Brasil, defendendo o conselho do Estado de São Paulo. Eu falei, cara, olha que isso é transformação. É o que a gente faz que muda a forma como as pessoas estão enxergando. Então, eu fiz uma live no começo da semana agora para falar um pouco sobre essa palestra que eu ia fazer, junto com uma colega veterinária que trabalha com PNL, com coaching, nada a ver com coisa. E aí eu vi entrando um monte de gente que foram tocadas por mim ou por ela, ou nessa paixão. E aí você fala assim, cara, eu defendo uma veterinária bem feita. Eu estou falando aqui de responsabilidade técnica, por quê? Porque eu quero que todo mundo nivele aqui por cima. Eu faço parte da comissão de fiscalização porque eu quero que os nossos fiscais estejam muito bem preparados a orientar os médicos veterinários e que a gente possa nivelar por cima as clínicas veterinárias e os outros estabelecimentos, que eles possam ter esse preparo. Então, a gente fez, muita gente aqui não sabe, né? Mas a gente foi divulgado isso, inclusive, dentro das plataformas do Conselho, que a gente fez um treinamento. Veio um pessoal do grupo de trabalho de fiscalização do Federal, veio para São Paulo e ficou 2 semanas treinando os fiscais aqui. Então, hoje a gente está com 18 fiscais dentro do Conselho, né? Que é considerado atividade fim. Poderiam ser muito mais, mas assim, a gente é o maior conselho, no maior número de fiscais, maior número de fiscais médicos veterinários, então assim, a gente é gigantesco. Então, como você falou, são 66 mil pessoas, né? Então tem muita coisa a fazer. E assim, o tempo inteiro, assim, eu estou conclamando as pessoas a participarem mais do conselho, a irem mais atrás do conselho, a provocarem o conselho, né? O Dr. Fábio tem uma frase que eu acho que é maravilhosa, que eu acho que mudou muito a imagem do conselho nesse ponto, e o Demilson também corrobora, toda a diretoria acho que corrobora disso tudo, que é o quê? Tudo que tem a ver com a medicina veterinária tem a ver com o conselho. Antigamente o cara falava assim, não, mas isso não é função do conselho, isso é do sindicato. Isso não é do conselho, isso é exercício legal da profissão, promotoria, Ministério Público. Cara, hoje o conselho está se posicionando e está indo atrás, defendendo a classe veterinária onde ele for. Isso eu me orgulho muito de fazer parte dessa chapa, dessa coisa, justamente por isso. Então, assim, agradeço novamente ao Demilson pelo convite, a Rose, ao Fábio Manhoso, ao nosso secretário Fernando Buchala. Eu acho que agora, que todo mundo já conseguiu respirar um pouquinho. Será que eles podem abrir as câmeras? Então, olha, gente, eu os convido a abrir as câmeras, vocês estejam à vontade. Eu gostaria que a gente pudesse estar próximo, né? Mas para a gente ver vocês. Mas, olha, se não quiserem abrir também, viu? Olha, não tem problema. Mas, olha, eu quero... nós vamos dar início às perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade, se quiser abrir, abre, se não, perguntem à vontade. Então, eu vou pedir... Lenisa, você pode começar? Aí, Klaus, muito bem. Klaus abriu. Aí, Klaus, muito bem, Klaus. Seja muito bem-vindo, viu? Muito Perfeito. bem. Algumas participações aqui, né, trazendo a resposta para o que a senhora pediu, para que dissessem de onde estão falando. Então, começo aqui, olha, com a Fernanda. Ela atua na indústria de alimentação PET em Ribeirão Preto. Então, boa noite, Fernanda. Obrigada pela participação. Temos inúmeros... Trabalhei 8 anos na indústria de alimentação PET. Ah lá, tá vendo? Muito da minha experiência que eu trago dentro aqui veio da
da indústria PET. Muito da bem, indústria de olha, alimentação. a Bianca Torres, boa noite, Bianca. Ela está assistindo a gente do Ceará. E ela Viva o atua Ceará! na área de clínica de pequenos. Então, Aham. obrigada também do Ceará, nos assistindo. Aqui mais uma. Caroline, ou Caroline, ela está assistindo a gente de Bauru, interior do estado, atua na indústria de alimentação animal como responsável técnica e também com consultorias. Aí, ó. Maravilha, seja Bauru, bem-vinda. tivemos há pouco tempo lá no CRV Isso, Escuta. 2 meses. O penúltimo. Como é o nome dela? Caroline? Caroline, Caroline, Muito você bem. foi no CRV Escuta? Responde fizemos... para nós, Caroline, se você foi lá, que a gente se Ficou divertiu, sabendo, fomos antes lá, de tudo, ficou sabendo do ficou CRV Escuta? sabendo. que inclusive o Dr. Mário Ramos é o representante regional lá em Isso, Bauru, né? maravilhoso. Ele também será palestrante do ciclo, né, doutora? Isso. Você sabe, Marião gente, vai ser que também? Mário vai ser, olha, Mário- o ano passado, eu o apelidei carinhosamente de Mário Maravilha. É verdade, não, porque, gente, Bom saber disso. pode falar, ele sabe disso, eu falei para ele, Mário Bom. Maravilha, porque ele é demais, gente, o O conhecimento... Mário tem muita informação, muito conteúdo, é impressionante. Nossa, é uma coisa impressionante. Eu Então, trabalhei com ele dentro da comissão de representantes regionais. Então, olha, ele vai falar esse ano de novo, ele está aqui no nosso ciclo. Olha, onde eu estiver, Mário Maravilha estará conosco. Ele, então, é dia 14 de Adorei. junho. 14 de junho, o doutor Mário de Bauru vai falar Isso. sobre responsabilidade técnica em saúde pública. Isso. E, então, aqui só na sequência, a Karine Trindade também participando, assistindo ao evento do Rio de Janeiro. É Que honra. estudante de medicina veterinária. Então, nosso conteúdo não tem fronteiras, né? No Isso Brasil aí. todo. Tô vendo vários outros. Eu acho que você vai chegar ainda neles aqui, mas tô vendo várias. Isso, tô indo aqui aos pouquinhos. Vamos lá, Lençóis Paulista, também no Muito interior. bem, estivemos pertinho aí. Ana Luísa assistindo a gente, ela trabalha na Prefeitura Municipal, em Que Lençóis legal. Paulista. Muito bom. Depois nós temos o Fabrício, que ele é médico veterinário e atua na área de pesquisa clínica veterinária na cidade de Franca, onde Muito nós bem. estaremos também no fim Isso, do ano. estaremos no fim do ano, vamos ter um CRMV Escuta lá. Tá E parecendo- legal que você está atuando na pesquisa clínica veterinária, maravilhoso. Então ele sabe muito bem o que é um processo, né? Se sabe. O Klaus, acho que está ali com a câmera aberta, Klaus está né, aberto, Klaus? isso. Consultor em inspeção de segurança e qualidade de alimentos de Campinas. Muito bom, Tá Klaus. aqui do lado, Klaus. tô em Sorocaba, Klaus. E teremos um escuta em Campinas também. Isso. Estaremos Isso. aí. Espero que o Klaus possa participar com a gente, viu, Klaus? Será muito bem-vindo. Isso. E depois vamos seguir aqui, gente. Leandro, boa noite a todos. É médico veterinário, atua na área de produção animal nos municípios de Descalvado e São Carlos. Muito bem-vindo. Leandro. Leandro. Qual o sobrenome dele? Leandro, deixa eu tentar abrir aqui, gente. Aí eu fazendo pergunta difícil já. Novelli? Leandro Novelli? Novelli, não acho que não é. Eu estudei com o Leandro ali daquela região. E tem aqui, olha, a Roberta Guimarães, assistindo da cidade de Santos, médica veterinária. A Roberta estudou comigo. Atua Responde aí, Roberta. em resgate de fauna para a empresa de engenharia ambiental. Muito legal. Olha. A gente tem recebido várias inscrições de colegas na área como responsáveis técnicos dessas áreas. Muito Saúde legal. única, A né? Caroline já respondeu aqui que ela foi no CRMV Escuta, sim, e era uma das zootecnistas que estavam presentes lá. Muito bom, Boa! Carolina. Muito bem, muito bem. Olha, registrar também a presença da Vanessa Cardoso, estudante de medicina veterinária no primeiro semestre, na Anhanguera, em Macapá. Muito bem. Macapá. Seja muito Fiz uma palestra para bem-vinda. eles esse tempo atrás lá. O coordenador deles estudou comigo também, que é o Odilon. Que legal. Manda um abraço para o Muito bem. Odilon. O Odilon está, inclusive, em campanha para o CRMV lá do Paraná. Do Amapá. Pará. Pará. Do Pará.
O networking é forte aqui, viu? Porque É. rede de Você viu, né? contatos... A gente Você viu que os conhece contatos, bastante. ó, isso faz Isso parte da gestão, faz network. parte de gestão, isso mesmo. Isso E mesmo. tem a Juliana Lopes, médica veterinária atuante em clínica médica de pequenos animais e oncologia. Muito legal. Obrigada, Juliana. Edmilson, de São Bernardo dos Campos, né? Está aqui assistindo a gente também. A Amanda ABC, é da Unisa, estudante de medicina veterinária. A Santos. Madalena. E agora aqui, Madalena Santos. Também Nossa, deixou o tem tanta recadinho. mensagem. Olha, eu estou tentando... Vamos lá, eu vou aqui, ó. É isso aí, Tô mas, tentando gente, ver também aqui, mas tá a muita coisa. gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, olha aqui, estudante de enfermagem em Salvador, Bahia. A Ruth? Olha Olha a lá, Ruth. Aqui. Estudante de Juliana, enfermagem. outro aqui, ó. Juliana Lopes de Azevedo, atua em Sorocaba e São Pedro. Já tive o prazer de conhecer o Dr. Felipe. Ó, que Juliana Lopes de Azevedo, maravilha. que também Fã conheci já, clube. ó. Fã clube do doutor. É A isso aí, Juliana ó. ponta firme. E aqui, Victória, ela pergunta sobre palestras, né, relacionadas à responsabilidade técnica em serviço de alimentos, né, e indústria alimentícia. Sim, nós teremos, olha, vai ser em novembro, Dr. Ricardo Moreira Calil que dará essa palestra. Olha só. Bem, Tá. então tá aqui, vamos ver. São vários dias, deixa eu ver o nome, é Casey? Perguntando, são vários Tenho dias, que... uma vez por mês, né, doutora Rose? É assim, olha, gente, só no mês de setembro que tem 2 palestras, por quê? Eu já vou até aproveitar e explicar para vocês. Em homenagem ao Dia do Médico Veterinário, em setembro, nós vamos fazer uma palestra, gente, com o seguinte tema: como cultivar o equilíbrio emocional do responsável técnico. Então, isso aí, nós vamos falar de várias coisas. E principalmente, o que a gente quer? A gente quer que todos os RTs tenham a sua autoestima lá em cima, porque é uma coisa que sempre a responsabilidade técnica foi tida como alguma coisa difícil, ruim, ou que a pessoa não conseguia executar. E hoje a gente nota que isso está mudando. Nós temos um manual de responsabilidade técnica, nós temos a nossa comissão, o Conselho Regional e o maior empenho, principalmente agora, gente, com a legislação do autocontrole, tudo que vai acontecer na medicina veterinária vai ficar sob a responsabilidade do responsável técnico. Então, ele precisa primeiro se capacitar, ele precisa melhorar a autoestima e ele precisa saber o quanto ele agrega em valor e financeiramente, o quanto ele vale para aquela empresa, né? É isso que precisa ser feito, tá bom? Okay. Na sequência aqui, Olê, Oi, desculpa, doutor. só fazer uma menção aqui que é muito honrosa, no caso que a doutora Maria Cristina Reiter está aqui dentro da sala. A presidente da FEVERESP, presidente da comissão de entidades, membro associativo, defensora da veterinária. Eu falo que se alguém pensar em paixão e veterinária também, a Cris é uma das pessoas que... Então, fazer essa menção também, que eu acabei de ver que ela está aqui. Legal. Obrigada. Boa noite, doutora, né, que está nos assistindo. A Samara, ela agradece, diz que a palestra foi ótima e que realmente, doutor Felipe, deixou o pessoal com sono dessa noite comprometido, doutor Felipe. Adoro! Conseguiu tocar corações e mentes. Eu já vi aqui, ó, a Samara e a Karen. E a Karen, por favor, ó, me sigam lá no Instagram e me mande uma mensagem que eu vou postar eu já fiz o recorte, eu quero postar e marcar vocês aí. A Karen falou, tem que concordar com a Samara, né? Uma ótima palestra, mas mexe com o sono do pessoal. Agora temos mais aqui várias outras participações, reações, né? Todo mundo deixando aqui. Depois tem o link da pesquisa. Paula Carielli, estudante do último período de veterinária pela UFG. Federal de Goiás. De Goiânia. Mas aqui, vamos lá. Estudante de medicina veterinária, Miriam. Último semestre,
está fazendo o estágio obrigatório, preparação do TCC, aqui em São Paulo. O Klaus aqui, né, Klaus? Olha, ele gostaria de saber qual a maior diferença no método de trabalho entre o consultor e o responsável técnico, excluindo o fato do RT responder legalmente pela empresa. Bom, aqui, basicamente, você já fez a pergunta, já quase que respondeu ela, assim, né? Eu como consultor, assim, primeiro, eu atuo de uma forma diferente das consultorias normais, que eu falo que assim, a consultoria normal é como se fosse uma consulta no médico. Você vai no médico, o médico vai lá, faz o exame em você, prescreve um tratamento, você vai para sua casa, faz o tratamento da maneira que você entendeu dele ali, e depois tem um retorno ou não para acompanhamento. A consultoria que eu presto, normalmente ela está baseada na gestão de qualidade. Então, a gente faz reuniões mensais, são ciclos normalmente de reunião de apoio e resultado, a cada 15 dias, aonde a gente vai estar analisando. Então, eu vou entrar na empresa, vou fazer a consulta, né, fazer a consultoria, fazer um diagnóstico da empresa, e aí, em cima daquilo, a gente vai estar trabalhando juntos, né? A diferença é que eu vou estar ali dando a mão e está ajudando a fazer, como se o seu médico que fosse fazer um emagrecimento, por exemplo, fosse correr na rua com você. Falar, vamos lá, vamos emagrecer, precisa fazer exercício, precisa ir na academia. Então, o trabalho da consultoria consiste nisso. A gente faz um diagnóstico, a gente prepara planos de ação, a gente cria métodos para que as pessoas possam estar executando as ações de uma maneira mais direta. Só que o que acontece? A diferença principal entre o RT e o consultor é que o RT está na operação diretamente relacionado. Então, ele está todo dia ali, ou algumas horas por dia, pelo menos, dentro da operação e acompanhando, auditando, coisas que eu não consigo fazer. Eu tenho cliente no Brasil inteiro. Então, eu tenho cliente em Minas, no Rio de Janeiro, tenho cliente em Curitiba, e aí eu não consigo ir lá na clínica da pessoa e ver se ela está fazendo aquilo realmente. Eu consigo ver pelos indicadores o resultado, mas eu não consigo auditar um processo, por exemplo. Eu não consigo ver o prontuário se ela está fazendo da maneira correta. E o RT não. O RT está na operação direta ali. Por isso que existe um limite, né, Rose, de horas que o RT pode assinar então, e assumir um número X de empresas, né? Não pode... empresas e no manual de responsabilidade técnica, você tem que esse número de empresas de acordo com a complexidade de cada estabelecimento em que você assume a responsabilidade técnica. Vai ter então, empresa que, teoricamente, você só poderia fazer uma só, né? Então, é o mínimo de 6 horas e o máximo de 48 horas de responsabilidade para assunção de responsabilidade técnica. Sim. Tá? É isso, mas basicamente varia. A diferença é essa, Klaus. Assim, o consultor, a gente não consegue, por mais que seja presencial, a gente não consegue estar na operação o tempo todo. O RT ele ele tem essa responsabilidade de estar na operação, né? É diferente. Estar na operação e outra coisa, ele responde ainda que não esteja na operação, ele responde pelas 24 horas do dia do que tiver acontecendo o processo, ele responde. Exato. Tá? Então, às vezes a empresa é grande e a gente recebe muitas perguntas, muitas dúvidas, vários responsáveis técnicos, eles precisam sair de férias e não tem com quem deixar. Quem que assume a responsabilidade técnica? Porque o que tem acontecido? Na ausência, por motivo de férias, esses responsáveis técnicos estão sendo responsabilizados por qualquer coisa que não ande de maneira correta. Isso é um absurdo. Então, ele tem que chegar para o gestor da empresa, o diretor, o dono do biotério, o dono da empresa, e dizer, olha, nas minhas férias eu preciso de um corresponsável técnico. É possível isso. Não pode ficar tudo nele. Ele tem o direito de ter uma doença, de precisar sair, de precisar ir ao médico e as outras coisas todas. Então, se nós não municiarmos os responsáveis técnicos, médicos veterinários, do direito que eles têm de exigir essas coisas, porque se ninguém falar nada, nunca vai mudar, gente. Não. Um começa a solicitar e você mostra que é importante, que é imprescindível, e aí a gente devagarzinho vai conseguindo conquistar as coisas. Klaus, ok? Ok? Ok. Valeu. Bom. Obrigada, Klaus. Lembrando Se que precisar, é só chamar lá no WhatsApp, no coisa, a gente continua a conversa depois. Isso. E o manual de responsabilidade técnica, assim como outros manuais,
estão todos disponíveis no site do Conselho, né? Então, tem muito material disponível, muito. né, para ser acessado. E mais uma coisa, só dizendo que nós estamos Aprimoramento preparando técnico. isso aí, ó, a quinta edição está para sair, nós estamos finalizando, então tem muita coisa nova, entendeu? Vocês não deixem de acessar o manual de responsabilidade técnica e todos os outros manuais que são importantíssimos. Muito bem, então agora, doutora Rose, vou seguir rapidamente aqui Vai. registrando a presença, né, Rafaele de Cuiabá, passei aqui também, mas a senhora havia citado já, estudante de enfermagem, né, da Bahia. Isso, da Bahia, muito Isso. bem-vinda. Que legal. Aqui agora na sequência, A Débora. Júlia Esmeraldas, Minas Gerais, estudante de medicina muito bem. veterinária. A Caroline dizendo que estava no escuta, né? Rafaele de Cuiabá, último semestre da Federal, né? E aqui na sequência, a Ruth, enfermagem de Salvador, a Débora, que é zootecnista e estudante de medicina veterinária. Federal Muito Rural. bem. Isso, a Rural. Ana Luísa, que esteve lá em Bauru, né? Muito bem. E agradece a acolhida, o apoio que ela recebeu. Guilherme Araújo, mora atualmente em Analândia, no estado de São Paulo, médico veterinário atuando na área avícola. Muito bem. Nossa. Juliana atua em Sorocaba e São Pedro, já tive o prazer de conhecer o Dr. Felipe. A Ju. A doutora Maria Cristina Timpone aqui, né, também se manifestando. Obrigada, viu, doutora Maria Cristina Timpone, sempre conosco. Obrigada pelo carinho. Só vou ler a mensagem dela, que a nossa medicina veterinária encontre sempre pessoas como o CRMV São Paulo, que se preocupa com os médicos veterinários e a proteção da sociedade. Parabenizando a todos nós. Obrigada, doutora. Guilherme, em relação à remuneração do RT, alguma legislação que aponte um salário como salário base? Felipe, responde e depois eu falo. Não, eu ia passar para você, assim, em termos de legislação, é muito difícil esse apoio ou essa base, né? Eu faço parte do grupo do sindicato também, estavam discutindo salário base da medicina veterinária, se ia ser aprovado, se não ia, se ia modificar ou se não ia, mas eu passo a Rose aí, a Rose é a nossa maior conhecedora. O que existe, né, é a Lei 4.950-A, que estabelece o mínimo de, se não me engano, são 8 salários, é isso, Felipe? 6 ou 8 salários mínimos como varia de piso. acordo com as horas, né? Exatamente. Mas, gente... São 6 horas, diárias são 6 salários, são 7 ou 8, de acordo com o tempo pelo salário mínimo, é isso aí. Isso, mas, assim, existem alguns conselhos no Brasil que eles têm algumas orientações a respeito de como cobrar sobre isso. A gente entende, aqui São Paulo entende que não é o conselho, a gente não pode orientar, isso é um acordo entre os sindicatos, entendeu? Então, a gente não sabe dizer qual que é o valor, como deve ser. A única coisa é o seguinte, vocês têm que saber cobrar, principalmente saber a importância, a responsabilidade e o nível de exigência que vocês serão submetidos quando assumirem a responsabilidade técnica. E isso tem que existir um valor, gente. Tem que existir um valor que possa, no mínimo, pagar, que ajude a sustentar a sua família, que ajude a que você se vista de maneira digna, que você coma, que você tenha um carro, as coisas que são básicas, tá certo? Porque não está escrito em lugar nenhum que o médico veterinário nasceu para ser miserável ou para... Eu sempre digo, quando eu dou as minhas aulas, vocês já viram algum médico recolhendo todas as crianças abandonadas na rua? Não. Por que o veterinário tem que recolher todos os cachorros? Porque a sociedade entende que ela pode recolher um animal da rua e deixar numa clínica nossa particular, de pessoas que pagam todos os seus impostos, e achar que nós temos obrigação de atender aquele animal?
De graça. De graça ainda. E outra, não, isso, o de graça é o de menos. A pessoa precisa, a pessoa que levou o animal à clínica precisa se responsabilizar, pelo menos, pelo tratamento e pela guarda, pelo cuidado daquele animal enquanto ele estiver doente. Porque o que a sociedade faz? Terceiriza a responsabilidade dela para nós, médicos veterinários. Aí a pessoa chega na nossa clínica, no nosso estabelecimento, e fala assim, a senhora não fez um juramento? Sim, mas o primeiro juramento que eu fiz é de honrar e de cuidar da minha família. Esse é o primeiro juramento que eu fiz. E nós escolhemos como subsistência a nossa profissão, que é a medicina veterinária, ou é a medicina. Agora, não é por causa disso que eu tenho obrigação de atender os animais de graça. Eu até posso fazer isso, está previsto no Código de Ética, mas eu não posso fazer a propaganda disso. Se você quer atender de graça, muito bem, você deve ter herança, deve ter família de posses, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, todo trabalho tem que ser remunerado. E a remuneração tem que ser de acordo com o quanto de doação, o quanto de empenho cada indivíduo tem quando exerce a medicina veterinária. Eu estava lá nos últimos slides que eu pus lá, né? Quanto Exatamente. custa o tempo longe da sua família? Quanto custa isso? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Ninguém, eu sempre gosto de falar isso, Rosa, que eu falo, acho que ninguém é contra serviço social. Você atender de graça, eu quero atender os cachorros da ONG X, eu quero ir lá fazer um trabalho social, todo mundo tem direito a fazer isso, e todo mundo pode e deve fazer isso. Mas 90% do nosso tempo que a gente está trabalhando, a gente tem que sim nos pagar, tem que ter roupa para vestir. Aí até a Karen colocou aqui no final, a obrigação de pagar os boletos por amor, né? Eu sempre brinco que a gente vai chegar no banco qualquer dia e vai dar um abraço no boleto, falar assim, isso aqui está pago, olha que bonitinho. Olha, isso. Aí você conta para o boleto quantos animais você atendeu de graça, quantos você recolheu da rua, né? E isso... E às vezes as pessoas, porque assim, o bom samaritano está cheio, gente. Sim. A pessoa tira o animal da rua, coloca na sua clínica. Ainda aponta o dedo para o seu nariz e fala assim, olha, você tem a obrigação de atender. E aí a gente já começa a conversar, né? Bom, mais perguntas. Eu estou vendo que tem pergunta aqui. Aqui nós temos mais manifestações, né, dos participantes, muitos perguntando sobre o registro da presença. O Henrique e a Renata estão aqui no apoio, respondendo já, né, sobre o registro da presença, que é automático aqui na nossa plataforma. Também todo esse conteúdo na íntegra estará disponível no nosso canal TV CRMVSP, lá no YouTube. Além desta palestra, outras também já estão lá. E aqui na sequência, a Karen, né, que falou do boleto, pagar com amor, e mais ou menos isso, viu, doutora Rose? Ó, eu vi uma pergunta aqui, sobre se existe algum curso para RT. Sim, isso, aqui. É isso? Onde que está? Perguntando se tem algo específico, né, para formação. Se tem algum curso específico para responsabilidade técnica. Olha, aqui em São Paulo, o Conselho de São Paulo não obriga o médico veterinário que vai assumir a responsabilidade técnica a fazer um curso de capacitação. Por quê? Porque não está previsto essa exigência na Lei 5.517, que regulamenta o exercício profissional. Então, a gente não pode negar a assunção da responsabilidade técnica para ninguém. Essa pessoa tem que ser o quê? Oriunda de uma escola reconhecida pelo MEC e inscrito no seu conselho de classe. Agora, o indivíduo que vai atuar em determinada área tem obrigação de se capacitar. E, principalmente, quando vocês assinam a anotação de responsabilidade técnica, em algum lugar está escrito ali que aquele que está assumindo a responsabilidade, ele afirma e ele assina que ele conhece toda a legislação da área em que ele está assumindo a responsabilidade técnica. Gente, isso é muito sério. Então, daí a importância da capacitação, né?
Você vai trabalhar numa área, você tem que se capacitar nesta área. A gente não pode exigir até está no Manual de Responsabilidade Técnica, os primeiros capítulos, nas orientações gerais, fala que a gente recomenda a capacitação, porque a gente pode recomendar. Eu não posso dizer, só o fato do indivíduo ser médico veterinário ou zootecnista, ele pode assumir a responsabilidade técnica e de acordo com as áreas específicas. Não existe obrigatoriedade de ter um curso, né? Mas eu estou pensando seriamente em fazer um curso de capacitação, curso livre. A pessoa quer, mas assim, não é obrigatório para assumir a responsabilidade técnica. No estado de São Paulo, alguns regionais exigem a realização do curso para assunção da responsabilidade técnica. São Paulo entende que isso a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer? Fazer isso que nós estamos fazendo, é orientar e fazer educação continuada, no sentido de que os colegas saibam das responsabilidades e se aperfeiçoem, se aprimorem. Ok, doutora. Quem perguntou sobre o curso específico foi o Fabrício. Então, obrigada, Fabrício, pela pergunta. E aqui, Camila, deixa eu só agora, um curso como esse faz muita falta, a Camila está falando aqui. Doutora. Ótimo, eu estou pensando seriamente em organizar, mas organizar, gente, um curso assim, mas é capacitação mesmo, não é cursinho de 3 horas, 1 hora, não, nós vamos fazer um negócio direito, eu estou pensando seriamente nisso. Muito bem, doutora. Aqui só para também registrar, Éder Ferreira, ótima palestra, e também perguntando como funciona o responsável técnico, né, de um curso de medicina veterinária, que é um outro tema, também vai ser tema de um dos eventos, ser abordado, né? Olha, em sobre julho, educação. Doutor Fábio Manhoso vai falar, presidente da nossa Comissão de Educação e nosso vice-presidente, vai falar sobre isso. Isso. Responsável técnico em instituição de ensino. Isso. E aí, aqui ele pergunta se é obrigatório. A senhora pode adiantar, doutora, alguma coisa, né? Se volta, eu perdi onde ele estava. Éder, ele pergunta se existe a obrigatoriedade, né, de um responsável técnico no curso de medicina veterinária. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem que estar inscrita no conselho. Todas as empresas que trabalham com animais ou com produtos de origem animal, ou cujo objetivo social seja a medicina veterinária ou a zootecnia, tem que estar inscrito no seu conselho de classe. Tá? Posso fazer uma pergunta complementando a dele? Sim. O responsável técnico da faculdade, ele é o mesmo do hospital da faculdade ou tem que ser diferente? Ou pode ser o mesmo? Tem alguma... Não, pode ser o mesmo, desde que ele consiga fazer tudo, bem, porque, olha, você ser responsável técnico do hospital, pensa bem. Sim. Olha, quantos alunos, quantos aprimorandos, eu não seria. Já respondeu a minha pergunta. Não, eu não seria, bem. Eu não seria, sabe por quê? Porque é impossível, bem. Ou você vai fazer a gestão dos alunos, a gestão dos professores, a gestão das diretrizes curriculares, tudo, ou você vai ver, acompanhar os aprimorandos, os residentes, os alunos. Como vocês concordam que é impossível fazer as duas coisas bem feitas, gente? Então, e o que o reitor, a mantenedora, sei lá quem, quer? Que você assuma tudo. Impossível, gente. Alguma coisa não vai ficar bem. E quem vai ser responsabilizado? O RT. Ok, doutora. Acho que aqui, então, conseguimos, inclusive, deixar algumas informações sobre as próximas palestras. Nossos e-mails também à disposição, né, para que vocês possam tirar dúvidas. O meu é heleniza.eventos@crmvsp.gov.br, henrique.eventos, renata.eventos, ou na ouvidoria, no atendimento. Qualquer dúvida, né, doutora Rose? Nós vamos encaminhar a doutora Rose à Comissão de Responsabilidade Técnica. Por favor, olha, e independente disso, olha, a Comissão de Responsabilidade Técnica está à disposição para qualquer demanda. E outra coisa, quiser marcar um horário, que ir no conselho, conversar comigo, eu estou lá todos os dias.
Estou à disposição, gente. Tá bom? Bem, doutora. Eu acho que aqui, então, a gente já entra no momento final, encerramento. Passou muito rápido, né? Agradecer a Nossa, todos. olha, eu adorei estar com vocês, viu? As perguntas e... Ó, eu sempre digo que eu vou dormir com o coração cheio de alegria, gente, porque é muito bom esse momento com vocês. E nós todos aprendemos, principalmente no que diz respeito ao exercício da cidadania, né? Independentemente da área de atuação, podemos ajudar, colaborar, né, com a sociedade para que exista a responsabilidade em relação aos animais, posse responsável, né? O cuidado responsável. Então, existem inúmeras maneiras, nós todos podemos, eu não sou médica veterinária, mas me solidarizo e também me coloco à disposição aqui, porque é uma causa muito nobre, nós entendemos, né, doutora? Assim como Isso. todo alimento de origem animal, enfim, podemos atuar como cidadãos, né, que cooperam e estimulam. Obrigada, viu, doutora, Muito mais bem. uma vez. Obrigada, Felipe, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Olha, Eu uma boa agradeço. noite. E olha, 17 de maio é a nossa próxima palestra, tá? Ó, Isso. olha, Queria deixar meu... espera só um pouquinho. Gestão da responsabilidade técnica na área de comportamento de pets e silvestres. Eu já vi, já. Ó, muito legal, hein, gente? Olha, com a Cris Pisuto, né? Com a Cris Pisuto, eu falei com ela logo no início do ano, falei, nós vamos falar de comportamento. Boa. Obrigada, obrigada, viu, doutor Felipe, por tudo. Obrigada Eu queria mesmo. agradecer pela honra e pela oportunidade de estar conversando com vocês. Aprendi muito, eu sempre falo que eu aprendo bastante. E assim como... Eu espero que só a Rose vá dormir mais feliz hoje, mais tranquila, que todo mundo durma pensando um pouco mais, que volte com o curso. E qualquer dúvida, vou fazer Tô virando blogger agora, falei que eu quero... Me sigam lá no Instagram depois, @veterinarioconsultor. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem. Estou à disposição total de vocês também, assim como a doutora Rose, Lê. E o conselho está de portas abertas, né, De portas Rose? abertas. E sempre, Tudo que tem a olha, ver eu com... sempre trago a mensagem do nosso presidente, doutor Odemilson Donizete Mocedo. O conselho é de todos e está de portas abertas para vocês. Perfeito. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, até a Obrigado. próxima. Nos sigam nas redes sociais. Boa noite. Exato. Boa noite. Beijinho. Tchau, tchau. Boa noite.